Santo falou comigo ali atrás, quando estava tocando os louvores, algo muito forte. E é algo que eu me cobro muito, né? Eu queria passar isso para vocês. Vai chegar o grande dia que nós vamos nos encontrar com o Senhor. Amém? Quem quer se encontrar com Deus? E foi se pregado no domingo passado, se não me engano, sobre as 10 virgens, as 5 loucas e as 5 prudentes. E será que quando nós nos encontrarmos com o Senhor Jesus, Ele vai falar, servo bom e fiel, ou Ele vai falar, não vos conheço? E eu tenho isso para a minha vida. Eu me preocupo muito com o que Deus, com o meu comportamento, com o meu caráter, com aquilo que Deus está dentro de mim. E que nós possamos ser aquelas prudentes, nós sabemos nos posicionar diante de Deus. Amém? E foi o que Deus falou muito forte no meu coração ali atrás. Porque o aviso era para 5 virgens, era para a igreja. Mas dentro da igreja haviam pessoas que não eram puras. Amém? Convido os irmãos a abrirem em 1 Samuel, um livro já, uma passagem já conhecida. 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 1. Quem achou da glória a Deus? Glória a Deus. Em 1 Samuel capítulo 1, do versículo 1 ao 10, nós vamos falar sobre Ana e Penina. Ok? Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tobu, filho de Eframita Zuf. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Todos os anos este homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou e orou ao Senhor. Podeis assentar. Amém. Quem já ouviu a história ou a passagem de Ana e Penina? É uma história um pouco famosa, vamos assim dizer, uma história conhecida, ok? E para poder contextualizar essa passagem de Ana e Penina, em Êxodo, capítulo 23 e 17, vai dizer o seguinte, não precisa abrir, tá? 3 vezes no ano, todo homem aparecerá diante do Senhor Deus. Era chamado de santa convocação. As pessoas eram chamadas 3 vezes no ano para adoração a Deus. Isso era uma lei, era um costume da época, ok? Que os homens eram chamados, da onde estivesse, para uma adoração ao Senhor no templo, junto com os sacerdotes, ok? E em Deuteronômio 12, 6 ao 7, vai dizer o seguinte: a esse lugar farei chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os
dos vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e as ofertas votivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso, seu Deus. E toda a família levava o seu sacrifício. Esse sacrifício ele era entregue para esse sacerdote naquele momento, ok? Aonde eles cultuavam ali a Deus, aonde eles participavam daquele banquete, e eles entregavam uma parte que era devolvido para eles. E havia um homem que ele seguia seriamente esse costume, ele não falhava, que era Eucana. Ele era o chefe da sua casa, que era casado com Ana e com Penina. E havia um costume dessa caminhada. A viagem era mais ou menos de 1 a 2 dias da região onde eles se encontravam, ok? E durante essa caminhada aconteciam algumas coisas, no qual Penina ficava afrontando Ana. E Ana, ela caía na provocação da sua rival. Nós vemos que existia uma competição de Penina contra Ana, porque Ana, a Bíblia vai falar que ela não teve filhos, e Penina tinha muitos filhos, e Penina ficava confrontando Ana, jogando na cara de Ana. E naquela época, uma mulher não ter filhos era para ela muito vergonhoso, porque não era só a questão de ser mulher, mas de poder dar o herdeiro ao seu marido. E Ana, ela foi a primeira esposa do seu marido. Ele a amava, mas um costume, uma tradição dos tempos antigos, era possível, quando a mulher não tinha filho, poderia ter uma segunda esposa, ok? Isso não era aprovado por Deus, mas era uma opção que naquele costume antigo se praticava. E se nós lermos no versículo 6, 1 Samuel 1, versículo 6, vai estar escrito: e porque o Senhor a tinha deixado estéril, a sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Então nós vamos ver que eles estavam se reunindo para quê? Para se alegrar no Senhor. Eles faziam essa caminhada, eles levavam os sacrifícios, né, as ofertas de sacrifício, para poder comer, para poder se alegrar. Era um lugar de comunhão, né, para poder eles se alegrarem. Imagina a Ana, antes de chegar nesse local de alegria, ela já estava triste, ela já estava para baixo, cabisbaixa, porque havia alguém que todo momento estava tentando irritá-la, tentando tirar ela da sua calma. Alguém já passou por isso? Você querendo ficar calmo e a pessoa está toda hora te alfinetando naquilo que sabe de você e que te magoa. Isso nós trazemos para os dias atuais. Às vezes nós chegamos aqui na igreja e falamos: poxa, eu vou me reunir com essas pessoas, eu vou buscar a alegria, eu vim para a casa do Senhor, de onde pessoas saem felizes. Eu sei que às vezes nós chegamos com o coração pesado na casa de Deus, mas lá eu vou encontrar alegria, eu vou encontrar pessoas que me abraçarão. Só que no caminho, a chegada da casa do Senhor, existem peninas, existem pessoas que estão te entristecendo. E quando você chega na casa de Deus, aonde você teria que buscar alegria, você já chegou acabado, você já chegou sem expectativa nenhuma. E isso era muito ruim, pois era um lugar de comunhão. E sempre que nós caímos na provocação de uma rival, nós vamos sair tristes. Toda vez que eu ficar dando ouvido a pessoas que estão querendo me colocar para baixo, eu vou sair triste. E eu acredito que Ana era uma pessoa muito boa, mas mesmo assim, imagina, tem um dito popular, né? Água mole, pedra dura, tanto bate, até fura. Imagina o tempo todo, você é estéril, você não pode dar fé ao seu marido, o seu marido não te ama, eu que deveria estar dormindo com o seu marido na cama, porque era o papel da esposa, e querendo humilhar Ana. E quando ela chegava na casa do Senhor, ela já chegava triste. Em Filipenses 4, 7, capítulo 4, versículo 4 ao 7, vai dizer o seguinte: alegrai-vos
sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Independente das peninas que você está encontrando no meio do caminho para vir à casa de Deus, Deus está falando esta noite: alegrai-vos em mim. A sua alegria, a minha força é a alegria do Senhor. A minha alegria não se baseia no que as pessoas estão falando de mim ou estão querendo me deixar para baixo. A minha alegria se baseia no Senhor. Eu vou para a casa do Senhor para adorar, para cultuar a Deus, independente do meu estado sentimental, independente do meu estado emocional, porque eu sei que lá eu vou encontrar alegria. E não é uma alegria falsa que o mundo promete, é a verdadeira alegria. É a alegria do Senhor. Amém? Então toda vez que vocês encontrarem peninas na vida de vocês, pessoas para entristecer, buscai o Senhor. Como eu falei hoje cedo, e as demais coisas nos serão acrescentadas. É o primeiro mandamento: adore ao Senhor, alegrai-vos. Busque a alegria no Senhor. Sempre haverá uma penina na nossa vida. Quem quer uma penina na sua vida? Não. Quem quer uma penina aqui, respira. Ah, então todo mundo quer penina. Ok. Mas o que eu quero dizer, mas não é para o nosso mal, mas para nos impulsionar a ser melhor, a buscar a Deus. Penina não é um mal, é um instrumento de mudança para a nossa vida. Se tem uma penina, é porque você é uma Ana. Desculpa aí, homens, vocês são humanos, né? É porque se está havendo peninas na nossa vida, é porque estamos nos posicionando perante a palavra de Deus. Imagina Davi se não tivesse o seu gigante para enfrentar. Então se está havendo gigantes, se está havendo lutas na sua vida, é porque você é um Davi, você é um guerreiro. Não olha isso com um olhar talvez de, ai meu Deus, não, olha, eu estou podendo ter a oportunidade de amadurecer. Talvez se não fosse penina, ok? Pressionando Ana, naquele momento talvez Ana não buscaria o Senhor com todo o seu, com a sua plenitude, não buscaria o Senhor de todo o seu coração, pois a vontade de Ana era ter o quê? Um filho, ok? Então às vezes a penina está sendo instrumento de mudança para a sua vida, instrumento de mudança para o seu crescimento, a sua maturidade. E como que eu alcanço, e como que eu me torno uma pessoa madura? Alguém já se perguntou sobre isso? Como que eu vou ser uma pessoa madura? É através da experiência, ok? Como que o pastor é maduro na sua peça? É um bom pescador? Não tem que eu peguei mais roubado que ele, cara. Brincadeira. Porque ele vai criando experiências. Assim também é na nossa vida espiritual. Assim é na nossa vida também pessoal. Experiências que geram experiências até gerar a maturidade. Então às vezes o que você está passando hoje está gerando maturidade lá na frente. Às vezes nós enxergamos como mal. Às vezes não conseguimos entender os planos de Deus para a nossa vida. Mas lá na frente nós vamos poder compreender o que Deus tem para nós. Basta nós crermos nele e confiar no que ele tem para fazer. Ok? Obrigado. No segundo ponto, não perca os seus hábitos por causa de penina. No versículo 8 vai estar escrito o seguinte: Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? E nós vamos ver que Ana ela começou a deixar de comer, começou a se entristecer, começou a deixar as coisas de lado. Imagina uma pessoa que caminhava 1 ou 2 dias para chegar no local e seu marido falar: Ana, estou aqui, a melhor porção para você. Não quero mais. Já viu aquela pessoa que sempre está triste? Não quero mais não. Ou vamos louvar a Deus? Não quero mais não. Estou triste aqui. Não, vamos fazer uma oração aqui, o pastor já foi orar pelas ofertas. Não chama não quero mais nada não, estou magoado, estou ofendido. As pessoas vão deixando de lado por ser perseguidas por penina. E o que eu quero falar essa noite: não deixe nada te abalar. Não deixe os problemas te tirarem do altar de Deus. Não deixe as dificuldades, as aflições te tirarem da presença do Senhor. Não deixe que a ofensa entre
uma pessoa ofendida, ela não quer mais fazer a obra de Deus, ela não quer mais, eu me magoei. É o coração de uma pessoa ofendida. Não deixe a ofensa entrar no seu coração, independente do que você passa, independente do que você sofra. Às vezes você pode falar para mim: Paulo, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe a dificuldade que é o que eu estou passando. Eu falo: ok, mas Jesus sabe. Não tem nada pior do que Ele passou na cruz por mim e por você, e Ele aguentou firme, Ele não desistiu nem de mim, nem de você, para que possamos ter a vida eterna. Então não compensa largar a palavra de Deus por qualquer ofensa. Não compensa. Busque o Senhor de todo o seu coração e encontrará. Eu separei uma frase que diz: nunca devemos permitir que a má conduta de outros atrapalhe a nossa adoração a Deus. Eu vou repetir: nunca devemos permitir que a má conduta de outros atrapalhe a nossa adoração a Deus. A palavra de Deus fala que Ele está procurando verdadeiros adoradores. Não deixe que outras pessoas influenciem na sua adoração. Você foi feito para adorar ao Senhor. Adore com toda a sua vida, com todo o seu vigor, com todo o seu amor, com tudo que você pode. Porque um dia nós nos encontraremos no céu. Nós nos encontraremos no céu. Como foi cantado, onde a rua é de ouro. E vamos poder falar, né? Você lembra daquele dia no culto? Você lembra? Vamos poder aproveitar o céu. Então não deixa o outro influenciar na sua adoração. E Deus tem planos maiores do que os nossos, ok? Quem concorda aqui que Deus tem planos maiores? Glória a Deus. Amém? Então nós vamos ver, ó. Então se eu falasse assim que Ana não era estéril, olha me chamar de louco. Ana não era estéril. Vamos lá. O seu versículo, perdão, 7. Desculpa, versículo 6. E porque o Senhor a tinha deixado o quê? Estéril. Ou porque o Senhor tinha fechado, né, a sua madre. Então eu não vejo como algo natural. Não era uma pessoa que talvez nunca poderia gerar filhos, mas era uma influência direta de Deus sobre a vida de Ana. E às vezes quem fechou a madre de Ana foi Deus. E o que a Ana queria da vida dela? Ela queria um filho. Todos concordam comigo? Só que os planos de Deus são maiores para a vida de Ana. Ana estava falando assim: Deus, eu quero um filho para também falar para a Penina. Eu tenho um filho, eu dei um sacerdote, eu dei um filho para Eucana. Mas Deus estava falando para Ana: Ana, você quer um filho, mas eu quero um sacerdote. Ana, você quer gerar um filho, mas eu estou gerando um sacerdote no seu meio. É no momento certo, é na hora certa. Eu sei, eu tenho pensamento de paz, eu sei o que é melhor. E nós vamos ver que quando Samuel ele é gerado no ventre de Ana, era num período que estava sendo trocado os sacerdotes. Os filhos de Eli estavam sendo trocados, estavam sendo tirados, e Samuel iria assumir o sacerdócio naquela época. E eu te pergunto, imagina se Deus tivesse dado o sonho ou a vontade, os planos de Ana antes. Talvez não teria um homem de oração, um homem exemplar que foi Samuel. Quantas vezes nós queremos algo, nós estamos com a campanha, né, orando pelos nossos sonhos, pelos nossos projetos, mas temos que entender que Deus, Ele é infinitamente, os sonhos de Deus são infinitamente melhores do que os nossos. E eu comentei algo no Vale que eu falei o seguinte, que o meu sonho possa estar coerente com aquilo que Deus quer da minha vida, que eu não venha querer aquilo que Deus não quer da minha vida, não porque eu sou melhor, porque eu sou bom, mas é porque eu entendo que eu vou ser pleno no sonho que Deus já planejou para mim. Vocês têm que entender que nós vamos ser plenos no amor de Deus,
palavra, a ouvir o que ele tem a dizer, nós vamos entender quais são os planos de Deus para as nossas vidas. Eu convido vocês a abrirem Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Está escrito. Todos acharam? Glória a Deus, então glória a Deus que achou. Amém. Jeremias 29, 11 está escrito: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E Isaías 55 vai dizer o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Mas é no tempo de Deus. É no tempo de Deus. Glória a Deus. Às vezes o nosso desejo pode estar de acordo com a vontade de Deus, mas o tempo de Deus pode não ser o mesmo que o nosso. Às vezes o que nós queremos é o que Deus quer, só que existe algo que fala assim: agora não, calma, espera. Quantos aqui já ouviram de Deus? Espera mais um pouco. Verdade. E eu vejo isso como uma maturidade. Eu gosto de dar um exemplo. Pastor, tem o Natan, seu filho. Pastor, você daria o seu carro para o seu filho dirigir agora? Mas o carro já é dele por herança. Mas por que não daria? Porque ele não tem maturidade para lidar com o veículo. Então a mesma forma é Deus. Às vezes nós queremos algo que é da vontade de Deus para a sua vida, só que Deus fala assim: calma, ainda você não alcançou a maturidade. Calma, você ainda está crescendo, você está desenvolvendo. Quando eu tiver a sua bênção, você saber administrar aquilo que eu te dei. Nós vamos ver que quando Deus ele permite Ana gerar Samuel, ela fala: Senhor, eu darei ele ao Senhor, eu colocarei ele no seu altar, ele vai ser um homem de Deus, um profeta, um sacerdote do seu reino, Então, nós temos que saber esperar aquilo que Deus promete, ou os planos de Deus para a nossa vida. Há tempo para tudo. Amém? Eu queria dar um exemplo de Sara e Abraão. Abraão, você será pai de multidões. Ok? Automaticamente, Deus estava falando do que com Sara? Sara, você também será mãe de multidões. Só que era no tempo de Deus. E aí eles tentaram: não, acho que Deus se enganou, porque eu já estou com a idade avançada, acho que nem eu não, é com outra esposa. Mas não, é no tempo de Deus. Ele sabe de todas as coisas. Quem concorda comigo aqui que Deus é onisciente? Aleluia. Então, para que estamos nos desesperando se a nossa vida está na mão do Senhor? E mesmo Deus fechando a madre de Ana, ela não se fechou para o Senhor. Nós vamos ver que não foi o primeiro episódio que Penina estava implicando com Ana. Já havia alguns anos, não é relatado na Bíblia, mas já tinha anos. E talvez na cabeça dela ela não entendia por que Deus não me dá um filho. Mas em nenhum momento ela parou de ir lá adorar a Deus. Em nenhum momento, quando o marido dela falou: Ana, nós vamos lá pro adorar a Deus, vamos pegar as ofertas de sacrifício, vamos levar para o sacerdote, nós vamos para o templo adorar. Em nenhum momento a Bíblia cita que Ana: eu não vou, Deus não me deu o que eu quero, eu não vou. Então ela não se fecha para Deus, muito pelo contrário, ela se posiciona naquilo que Deus quer da vida dela. Então, que nós possamos também entender isso. Não é porque se nós não ganhamos hoje aquilo que pedimos a Deus, se Deus não permitiu isso na nossa vida hoje, que nós não devemos virar as costas para Deus. Porque, pelo menos,
pode me dar, mas eu sirvo pelo que Ele é, em gratidão ao que Ele fez. Amém? Quando entendi o poder da oração, orar no secreto, abrir o coração para Deus. Algumas vezes eu já falei e estou falando. Deus, quando fala assim, fecha a porta do seu quarto, entra para o seu quarto, fecha a porta e ora. Deus está chamando cada um para a oração no secreto. Deus está falando com você assim: eu quero uma oração no qual você pode abrir o seu coração. Eu quero uma oração no qual você seja sincero comigo. Ninguém aqui, vou deixar aqui, ninguém aqui é surpresa para Deus. Ah, mas Pablo, eu vou chegar para Deus e vou falar assim: eu sou invejoso. Aí Deus vai falar assim: Pablo, ele é invejoso. Não, Pablo é orgulhoso. Não, nós não somos novidade para Deus. Não é algo que Ele não sabe que nós temos. Mas Ele nos convida a orarmos, entrarmos para o particular, entrar no secreto. E Ana entendeu isso, aonde ela pôde rasgar o seu coração, falar o que estava sentindo, falar para Deus: Senhor, eu queria tanto um filho, sem se posicionar. E essa noite Deus fala com nós: cara, eu quero que você abra o seu coração, entra no secreto, só eu e você. Tem até um livro chamado O Lugar Secreto. Aconselho a vocês buscarem para ler, muito bom. Que Deus fala assim: abre o seu coração. Chega a Deus: eu sou orgulhoso, Pai. Cura esse orgulho do meu coração, cura a inveja. Deus, Ele quer a sinceridade do nosso coração. Ele quer pessoas sinceras. Para encerrar, Ana coloca a sua vida no altar de Deus. Quantas pessoas têm entregado a sua vida a Deus? Quantas pessoas que, em meio aos problemas ou à bonança, estão se posicionando no altar de Deus? E se eu perguntar para vocês o que significa altar, o que seria altar? Okay? Fui procurar no Google, diz o seguinte: o significado da palavra em grego, misbah, lugar onde se sacrifica. Altar quer dizer lugar aonde se sacrifica. E o resultado de sacrificarmos o nosso coração e a nossa vontade para o Senhor é recebermos a orientação espiritual do que precisamos. Nós vamos ver que lá na frente, no versículo 18, vai estar escrito o seguinte: depois que Ana ela entra por secreto, depois que Ana ela ora, ela entrega, ela abre o seu coração. No versículo 18 vai estar escrito o seguinte: ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Então ela recebeu o que no altar de Deus? Orientação espiritual de como ela deveria viver. Deus estava falando: ei, Ana, enxuga as tuas lágrimas. Deus estava dando conforto para ela através do sacerdote. Estava falando: calma, não se desespere, se alimente, não deixe de fazer as coisas que você já fazia, continue me adorando, porque eu estou preparando a sua bênção, eu estou querendo realizar o seu sonho, mas vai ser no meu tempo, porque eu tenho o melhor para você. E o final do 18 é lindo, que ela fala assim: e ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Era uma pessoa que passou anos da sua vida indo ao encontro, a um lugar onde era para se alegrar, triste, magoada, porque existia a Penina que estava irritando, que estava ferindo ela todos os dias. E ela tomou uma posição e falou: a partir de hoje, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu coloco a minha vida no altar de Deus, que seja feita a vontade de Deus. Eu queria citar alguns altares que foram criados e levantados no Velho Testamento. O altar de Abel, um altar de adoração. O altar de Noé, um altar de gratidão. O altar de Abraão, que era um altar de fé. O altar de Davi, que era um altar de conciliação. O altar de Elias, que era um altar de restauração. Nós vamos ver grandes homens que levantaram altares, que colocaram a sua vida perante um altar. Só que eu tenho uma boa notícia. Há mais de 2000 anos atrás,
foi se levantado um altar do Calvário, que não precisaria mais de ser levantado altares. Hoje você não levanta mais altar. Hoje você coloca a sua vida no altar. Existe alguém que se levantou e falou: irei morrer para derramar vida sobre eles. Eles não precisarão mais levar nada ao altar. Eles não precisarão mais levantar altares. Mas agora eu levantei um altar que é eterno, que é a presença do Senhor. Através da morte de Jesus na cruz, nós podemos ter acesso ao Pai, ao Santíssimo. E essa noite, eu queria perguntar a vocês: eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei quais são as suas lágrimas, eu não sei quais são as peninas da sua vida, o que vocês têm enfrentado, porque eu sei que cada um tem as suas dificuldades, as suas lutas, mas existe um altar que foi levantado há mais de 2000 anos atrás, e essa noite Ele está querendo que nós nos posicionamos diante dele, porque não tem nada melhor